Olá malta, como é que é? Eu vou ser 100% sincero. Não me apetecia nada gravar esta merda. Tô, não estou com puta de vontade nenhuma. Mas. Mas cá estou. Yeah. Um, honestly, a vontade de hoje era se não tivesse um frio do caralho lá fora também. Pronto, mas. Copinho do Easy com umas pedras de gelo e pauzinho de canela e um cigarro. Ir à janela ver as estrelas e tal. Mas é inverno, não há estrelas, só há nuvens e está a chover e está frio e as duas coisas que eu mencionei fazem um pouco de mal à saúde. Portanto, eu vim gravar, mesmo sem vontade. Por motivação de três coisas, honestly. Três coisas, neste caso, três pessoas. Minha namorada, meu primo, que ouvem todos os episódios e que me apoiam mesmo muito nisto. E o meu obrigado, eles dois. Uh, e é um bro qualquer, é um gym bro que eu não conheço. Uh, pronto, estava a fazer um vídeo sobre a sua rotina de treino, que era o vídeo que eu estava a ver enquanto jantava. Enquanto eu estava ali tipo a jantar, cabeça baixa, a definhar sobre a minha vida e tipo sabem, a tentar com que aquelas ambições e aqueles desejos saíssem da cabeça e fossem postos mesmo tipo. Não sei, no meio disso tudo ele disse algo como mesmo quando não apetece temos de fazer e eu pensei, ok, eu não vou levantar peso depois de sopa porque não obrigado, mas ao menos vou gravar o podcast, ao menos vou lutar contra mim mesmo nesse aspecto e vir gravar. E bom, isto já foi uma introdução grande como tudo. Anyway, eu quando fiz o primeiro episódio a dizer que estava mau tempo, não esperava ter de fazer um segundo episódio em que dizia que estava mau tempo. Quanto mais um terceiro episódio a dizer que está mau tempo e que seria o quarto se não me tivesse constipado. Ok. Eu não sei o que se passa. Come on, São Pedro. Come on. Nós já percebemos, ok? É demais. A minha ansiedade não lida bem com estas merdas das tempestades e o caralho. Não vai. Não gosto. Eu tenho um carro, não tenho um submarino. E pronto. Portanto, se parasse já dava jeito. Anyway, um, ao longo da última semana, I guess, claro que foi da última semana porque hoje é segunda, foda-se. Eu pus uma poll no Instagram sobre temas para gravar. Obtive duas respostas incríveis e vou de facto falar sobre elas, não é? Porque seria grande traição, tipo, o pessoal realmente pôs lá as coisas e eu tipo, não, fuck off. Eu não, disso não falo. Portanto, não vou fazer isso, o meu carregador acabou de cair. Vocês precisavam de saber disso? Não, obviamente que não. Mas pronto. Começando por ordem cronológica, acho eu. Não lembro se aquela foi a primeira resposta ou não, mas anyway. O comentário dizia simplesmente anime, com muitos Zés, se eu bem me recordo. E é uma altura engraçada e uma boa altura para eu falar de anime neste podcast, por várias razões. A primeira é que consegui um deal do caraças numa subscrição do Crunchyroll. Eu não sei como é que eles fazem isso, eu não sei até que ponto é que é legal. Tipo, tem de ser legal porque as subscrições estão em plataformas, pronto, legais. Mas, come on, eu paguei menos 90% do que o habitual para uma subscrição anual. Portanto, stonks. Anyway, pelo facto de Crunchyroll, quero aproveitar ao máximo ver animes, já que tenho aquilo
aproveitar para ver enquanto tenho boa qualidade, e tudo mais. One Piece está na lista, continua e continuará se calhar até o fim dos meus dias, porque pronto. Eu acho que One Piece vai dar outlive a todos nós. Nós vamos morrer e o One Piece vai continuar. Honestamente, eu acho que vai acontecer. De qualquer forma, estou a ver One Piece muito no início, a gostar, a relembrar um pouco do que eu via de antes, porque o One Piece passou na televisão portuguesa, passou dobrado. Eu lembro-me de ver aquilo quando era mais novo, e gostava, portanto, estou agora um pouco a recordar o anime, a acompanhar também o live action e de continuar o anime até apanhar os prós que já estão no episódio 1000 e tal do One Piece. Fora o One Piece, uma coisa que eu não digo muitas vezes, mas pronto, vou admitir ao mundo. Eu gosto de animes de romance. Eu curto, é engraçado, por norma eles são fofinhos. Gosto de ver isso. E na minha busca por um bom anime de romance, porque além de serem fofinhos e engraçados, por norma são curtos. Pronto, não é preciso muito commitment. Tipo, tens ali 12, 13 episódios, está acabado, a história está feita, acabou bem, lindo. Então, na minha procura, hum, eu estou lá a ver os recomendados e aparece-me algo. Aliás, aparece-me algo sem nome. É só uma imagem. Aquilo por norma é estranho, porque pronto, o cartaz, a capa, costuma ter ao menos o nome do anime. Hum, e ali, como estávamos num sítio das recomendações que não apareceu o título por baixo, eu nem sabia sequer o que aquilo era. Depois de carregar, dizia School Days. E eu, ok, seems cool enough. A sinopse tinha uma linha e nada mais. E ele tinha cerca de 12 episódios. E eu, ok, está de ser um anime de romance, como os outros que eu costumo ver. Portanto, siga. Bora nessa. E comecei a ver aquilo. E realmente, durante os primeiros 2 episódios, aquilo pareceu normal. Aquilo teve minimamente normal. A partir do terceiro, com caralho, o que é que eu me pus a ver? Foi estranho, foi sinistro, foi revoltante e ao mesmo tempo foi bom. O que o faz ainda mais estranho. Por engraçado que pareça, e pronto, tendo em conta, isto é uma prova que eu sou assim meio noob no mundo dos animes, que é, pelos vistos, eu inocentemente não sabia, mas só pelo estilo de desenho eu era a minha obrigação saber que aquilo era de facto algo ou muito sinistro ou muito sexual. Porque pelos vistos os que são têm esse estilo. Ahm, Isto não foi dito só por uma, mas por duas pessoas. Portanto, pronto, deve estar certo. Deve estar certo. E realmente foi o que aconteceu. Vou falar um pouco do anime, spoilers. Se não quiserem spoilers, passem à frente, se calhar até ao minuto. Até o minuto 11. Eu acho que ao minuto 11 eu já não vou estar a falar desta merda. Mas pronto. School Days é um anime tipo passado na escola, secundária, whatever, normal. Seguimos um bro que é um bro completamente normal, mas que ou tem mel, ou toma banho em feromonas, ou tem um ímã para mulheres. Toda a gente gosta do moço. E eu não entendo porquê. Pronto, toda a gente gosta do moço. Sem problema. Onde é que já a parte da loucura? O moço, obviamente, aproveita-se toda a gente querer estar com o moço. Então o moço está com toda a gente. Pronto. A população feminina daquela escola foi corrida ali a dedo e outra coisa, mas pronto, isto é um podcast para ouvir em família. No final, pronto, apesar de ele ter estado com boa gente, há duas pessoas
duas pessoas que se destacam assim nas relações dele. Uma rapariga da qual ele gostava, que era assim a paixão dele no primeiro episódio, e outra rapariga que se sentava com ele nas aulas e eram muito amigos, blá 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 blá. Plot da coisa. Supostamente o nosso bro normal engravidou a amiga. RIP. Pronto. Eles começam a viver juntos até. Olha, pronto, isto é uma montanha russa, mas pronto, ele se calhar, olha, vai ser pai ganha juízo. Pensa eu. Vai ser pai ganha juízo. Não, ele encontra a outra de quem gostava. Olha, sim, olha, aquela tá pranha lá em casa, mas bora num date. Bora num date. E lá foram eles num date. E pronto, obviamente, a que estava em casa não gostou lá muito disso. E foi aí que deu merda. Para quem passou ao minuto 11 a pensar que não havia spoilers, eu ainda estou a falar desta merda, portanto, se calhar minuto 14. Ok? Minuto 14 já deve ser safe. Anyway, quando o nosso moço volta à casa, ainda por cima acompanhado uh, pela moça, a moça grávida não leva lá muito bem, vai embora. A moça que não está grávida acaba por ir embora. Ao que volta a moça grávida com um facalhão, pimba, acabou-se o moço. Já não há moço. Não há moço para ninguém. Nisto vem a moça que não estava grávida ter com o moço, toda apaixonadinha, não sei o quê, não sei o quê. O moço está morto. O que é que ela faz? Ao estilo de um anime de romance fofinho, corta-o aos bocados, enfia-o num saco e vai ter com a moça que supostamente estava grávida. Que nem sequer estava. Nem sequer estava. Estava a fingir. Sabemos disto porquê? Porque a moça que não estava grávida também esfaqueia a moça que supostamente estava grávida só para descobrir se ela estava ou não. Literalmente cortou-lhe a barriga. Tipo, é bué nasty. É bué fodido. Falando assim, tipo, é kinda estranho. O anime acaba com a moça, com a primeira paixão do rapaz, com o rapaz morto, com a cabeça dele, aos beijos num iate. Eu não entendo japoneses. Embora adore muito as coisas que eles façam, mas tipo, what the fuck. Pronto, esta foi a história de School Days em 3, 4 minutos. Still, não foi mal. Não foi mal. Já vi coisas piores. Já vi coisas bem piores. Depois desse trauma, que foi School Days, e querendo também conselhos da minha companheira para ver realmente alguma coisa de jeito, ao qual já fui aconselhado, portanto, eu penso que nada do que eu vá ver a seguir há de ser tão traumático ou tão, né, estranho, estúpido, como aquilo foi. E vocês perguntam-se, mas se era estúpido, porque é que viste sequer? Epá, eu já tinha começado, eu estava a meio, eu tinha de saber, pronto. Eu tinha de saber. Neste momento, o que é que eu fiz? Técnica do caralho. Vi 2 primeiros episódios e estou a decidir qual deles é que me interessa mais para começar. Um deles de um anime que eu não me lembro o nome, sei que o título está meio rasurado e pelo que eu percebi aquilo é sobre jardinagem. Portanto, eu acho que estamos bué da safes a nível de homicídios. O outro chama-se Overtake e é sobre Fórmula 4. Também uma cena da minha onda. Pronto, qualquer um deles eu acho que vou gostar. Só ainda estou a decidir qual. Fora isso, e fora todos os animes estranhos que andam por aí, a minha coleção de Demon Slayer também está a evoluir. Para quem não sabe, eu estou a colecionar o mangá de Demon Slayer, mas do fim para o início. Ou seja, eu tenho os últimos e estou a fazer a minha coleção até ao início. Agora, pronto, encontrei os primeiros volumes na Vinted a um preço um bocadinho mais acessível. O que é que acontece? Falta-me ali o meio da série. Ou seja, dos volumes 7 ao 15 eu não encontro. Tipo, vou à Bertrand não encontro, vou à FNAC não encontro, não encontro, posso mandar vir diretamente da editora, aí encontrar.
Mas eu acho muito estranho faltarem esses. São precisamente os do meio. Ou encontramos o início da série, ou encontramos a última parte. E o resto não. E tipo, se fosse só numa loja específica, mas eu estou a falar em lojas, se calhar tipo num raio de 150 km. Tipo, é generalizado. É estranho. Pronto. E acho que ficamos pelo anime por aqui. A segunda coisa que me pediram para falar foi sobre restauro de cenas antigas e mobília, peças, whatever, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou que estou agora a descobrir que gosto de fazer. A parte do restauro mais, porque velharias, my God. É tipo amor desde miúdo, pronto. A minha ideia de um dia bem passado é ir a um sótão, está assim fechado já há 30 anos, estão a ver? E andar a descobrir tudo o que anda por lá. A única parte má são as aranhas, mas tipo de resto, adoro. É mesmo 100% das minhas atividades preferidas. Feiras de velharias e tudo mais. Também gosto muito. Anyway, tudo isto começa quando eu vejo um móvel branco, todo ele branco, em casa da minha avó e penso: que coisa tão feia. E para além de ser uma coisa muito feia, era um desperdício do bolo de madeira. Porque não é aqueles móveis de madeira prensada que temos hoje em dia, que aquilo, se nós formos lá com, sei lá, se formos lá com um palito dos dentes, aquilo começa a desmontar-se. Não, aquilo era um móvel tipo de madeira maciça, era um bom móvel e assim, que desperdício. Eu não posso deixar isto continuar, eu vou restaurar e dar aqui um makeover a este móvel. Entretanto, esse projeto ainda não saiu do papel, mas há de sair um dia. Mas foi isso que começou esta espiral de entrar um pouco por este mundo, ou de reentrar, porque eu, pá, inevitavelmente já tenho feito outras coisas, mas mais a ponto pequeno. Lembro-me, se calhar, a minha primeira restauração foi de um isqueiro Zippo. Para quem não sabe o que é um Zippo, são aqueles muito fixes que se vêem nos filmes. O pessoal que usa casacos de casal usa, pronto. Estão a ver? É assim de isqueiros. Bué da fixe. Anyway, foi provavelmente o meu primeiro restauro de uma capa de um Zippo que era da Mimosa, que provavelmente era dos anos 70 ou 80. Não sei se era de Mimosa, mas havia uma marca de leite que fazia isqueiros. Bons tempos. Sweet old times. E pronto, eu fui continuando a fazer umas coisas, mas nada pá, muito grande ou com muito commitment. Até agora, em que eu estou a restaurar neste momento umas réplicas de umas pistolas aí do século. Não vou dizer o século porque senão vou dizer a geneira. Mas pronto. Basicamente aquelas pistolas de pirata, estão a ver? Embora elas tenham surgido antes e não fossem usadas exclusivamente por piratas, pronto. Misconception. Pronto, armas de fogo existem há muito, muito mais tempo do que todos nós pensamos. Elas só eram um pouco ineficazes, digamos assim. Porque o problema de uma arma de fogo dessa altura, como é que funcionava o carregamento? Punha-se tudo lá no cano, incluindo a pólvora, punha-se a arder e pum, pronto, aquilo era tipo um canhão de mão. Ou seja, os carregamentos duravam muito, muito tempo. Pá, eu ali no meio de um campo de batalha, tipo, olha, espera aí só 10 minutos, porque eu tenho que carregar a arma. Se calhar não dava muito jeito. Então, até certo ponto, elas nunca tiveram assim grande destaque histórico. Talvez ali a partir do século XVIII, com as invasões francesas, começamos a ver mais a presença das armas de fogo, das mosquetes, disso tudo, mas até lá, e já existiam, não havia muito destaque. Anyway, tenho 3 réplicas de armas dessas. Frisar que são réplicas, ok, malta, não me levem preço, são réplicas, porque também pelo que eu sei, na altura aí dos anos 90, diria eu, diria que nos anos 90,
boa decoração de uma casa e de um casal de classe média-baixa, por alguma razão, essas pistolas, pelo menos aqui na zona, vê-se muito. Pronto, as pistolas não eram minhas, eu apropriei-me delas, pronto, agora são, e estou realmente a tratar delas, a dar-lhes um makeover, sendo que estou com dois materiais distintos, a madeira no caso e o ferro, pronto. Para a idade que elas têm, não envelheceram mal, dizendo assim, tendo em conta que não há por ali muitas ferrugens, o que é incrível, pá, porque aquilo tem, pelo que eu sei, cerca de 30 anos, ok? E não há muitas ferrugens. Agora o tratamento de cada uma das partes e como funciona um pouco o processo. Atenção, eu sou novo nisto, eu não faço disto de profissão. Isto sou eu a fazer uma limpeza, o melhor que eu sei, e pode ser super errado, mas aqui vai. Eu primeiro ainda pensei em tipo, olha, eu vou limpar isto tudo sem desmontar, completo. Rapidamente percebi que não era uma boa opção. Pela dualidade de materiais que tínhamos e também pela facilidade ou falta dela, no caso, de chegar a certos sítios, a certos recantos que não dava muito bem para limpar. Então o primeiro passo foi desmontar. Mais uma vez, props a quem fez aquilo. Props mesmo a quem fez aquilo. Porque eu não encontrei um único parafuso moído. Nenhum. Então é. Desmontei aquilo, bué de chill, separámos as madeiras dos metais e depois começámos com o processo de limpeza. O processo de limpeza com um produto especializado para estas coisas que eu não vou revelar porque um profissional não revela. Pronto, eu usei SIF. Pronto, eu usei SIF, aquele tipo que dá para tudo, que as mães usam para limpar e tal, pronto. E realmente aquilo deu bem. Mas mesmo bem. Aquilo limpou muito, muito, muito bem. Obviamente, se fosse uma peça verdadeira e uma peça com cariz histórico, eu não usaria qualquer tipo de produto, mas estamos a falar de réplicas, ainda por cima de coisas que, mesmo hoje em dia, são fáceis de encontrar, quer seja nas feiras das velharias ou até em lojas de decoração por aí. Portanto, eu não tinha muito a perder em usar coisas que já tinha cá em casa. Também o objetivo era não gastar dinheiro só para fazer aquele restauro. Então pronto, uso o SIF, perfeitinho para limpar a parte dos metais e depois, para manter também o brilho, óleo. E há quem diga usar assim um WD-40, uma coisa assim. Um truque que eu descobri há algum tempo, não só bateria fraca, daqui a bocadinho não há podcast para ninguém, tenho de despachar. Um truque que eu aprendi sobre o estado da bateria. Isto é grave, quanto tempo é que eu tenho de bateria? Está tudo fodido, pronto. Isto não vai guardar. Ok, ainda há um bocado, ainda há um bocado. Vamos tentar acabar isto. Um truque que eu aprendi, fixe, foi óleo de máquinas de costura. Pode parecer estranho, pode parecer oddly specific, mas claro, se eu fosse para uma cena com. E aqui estamos a falar de óleo e não de verniz. Pronto, eu acho que ia sempre para o WD-40 e coisas assim do género. Um lubrificante, uma coisa só para dar um pouco de brilho e impedir que chegue algum tipo de sujidade, de ferrugem. Não. Malta, óleo da máquina de costura é goated. Se tiverem tipo de passar em algum metal, em alguma réplica, em alguma. Mesmo numa arma, se calhar, se for preciso, aquilo é brutal. Digo-vos. Podem confiar. Lá sou eu. Então, como talvez tenham notado, pela forma assim abrutalhada como isto terminou há uns segundos, o que é que aconteceu? Eu fiquei sem bateria. Bem interessante. Vou-vos dar contexto. Estamos no dia seguinte, na noite seguinte, para ser mais específico. Passaram-se mais ou menos 24 horas desde que aconteceu o incidente.
Eu fiquei muito chateado, eu pensava que isto não ia guardar tudo que eu tinha gravado, mas guardou, e ainda bem, porque eu acho que não teria paciência de voltar a gravar. Anyways, fez-me perceber que isto talvez vá tornar isto num género de edição especial. Isto vai ser um duplo episódio, se calhar. Se houver conteúdo para tal, vamos ter um duplo episódio por causa de um erro técnico, que não é bem um erro técnico, é um erro de falta de jeito, que é eu não vi a bateria do PC. Pronto, admito, culpa minha. Anyway, eu acho que já tinha dito tudo o que tinha a dizer sobre o restauro de peças. Eu lembro-me, e está ali registado que eu estava a falar do óleo da máquina, portanto eu acho que, to be honest, está tudo wrapped up, mas se eu tiver tipo esquecido de alguma coisa ou falhado em algum tópico, metam nos comentários que eu volto a trazer o assunto no próximo episódio, e com um bocadinho mais de pesquisa e também com a bateria do portátil a 100%, que também convém. Anyway, desde ontem para hoje, para além do mundo continuar a desabar em mau tempo, aconteceu uma coisa também que nos é querida aqui no podcast, que tem a ver com o quê? Carrinhos que dão voltas em pistas, ou seja, Fórmula 1. O que aconteceu na Fórmula 1? Finalmente todas as liveries deste ano foram reveladas. Então o que é que eu me lembrei? Vou aqui estar a comentar cada uma e vou deixar na descrição do podcast o link também para vocês irem vendo, se quiserem, irem acompanhando o meu comentário, até porque temos uma nova equipa na grid, temos tecnicamente duas novas equipas, porque uma foi completamente reformulada, dizendo assim, e os carros mudaram e mudou-me bué das cenas, portanto, vamos a isso. Vamos às liveries, que já tenho aqui no meu telemóvel. Começando, se isto quisesse passar para o próximo post, começando, ele não quer, malta. Finalmente, começando, Red Bull, melhor livery do ano, ok? Eles finalmente acertaram, finalmente pararam de fazer todos os anos a mesma merda e fizeram uma coisa bonita, consistente. Dá prazer a ver isto, dá prazer ver este carro, not gonna lie. O carro está lindo. Este vai ser, de certeza, das miniaturas que eu vou querer comprar da grid deste ano, porque o carro está fenomenal. Atenção, estou só a falar a nível estético, porque a nível de performance eu não sei. Já estão a decorrer os testes, eu não tive muito atento, to be honest. Estou à espera dos testes no Bahrein, acho eu. Não tive muito atento aos de Barcelona. Portanto, tudo o que eu disser é a nível estético. Passando para... O meu telemóvel hoje não quer colaborar, juro. Passando para os Racing Bulls, Visa, Cash App, o caralho que esta equipa se chama, que eu não sei. Mas pronto, basicamente a segunda equipa da Red Bull. Inovaram muito desde o ano passado? Não. Está feio. Também não. Está sólido. Está fixe. Gosto de ver ali o símbolozinho da Ford, tal como gostava de ver no Red Bull, visto que eles este ano vão ter motor Ford. Não há muito a dizer. Não inovaram bastante, mas também não fizeram um mau trabalho. Portanto, está sólido. Da parte da Red Bull está tudo sólido. Haas. O nome desta equipa. A Haas. Também, se calhar à primeira vista, sem grandes mudanças dos outros anos. Os posts que eu estou a ver só têm uma posição do carro, portanto é difícil avaliar. Algumas coisas lembro-me de cabeça, outras não. Gosto de ver a presença da Toyota, neste caso Toyota GR, caso Racing. Gosto de ver mais presença na livery deles, até porque quem me conhece sabe que eu gosto de Toyota. Eu gosto muito de Totoias. Totoias são fixes. Totoias são rápidos e Totoias não dão problemas. Portanto, pode ser que este ano a ASE faça ali umas boas performances. Para não falar que tem o incrível Oliver Behrman, El Mago de Motor.
Portanto, pode ser que eles saquem uns pontos, o que seria muito fixe. Eu gosto destas equipas assim mais pequenas, to be honest. Um, Audi. Audi. Eu costumo, eu costumo não duvidar da qualidade alemã, ok? A Alemanha deu-nos muitas coisas boas. Deu-nos bons carros, bons aviões. Não vou continuar porque senão vou ser cancelado por causa de uma piada. Agora, este carro da Audi, epá, está ali um bocadinho de falta de esforço. Fazem-me aqui um carro tricolor. A Audi, inclusive, critica a Ferrari por ter uma livery vermelha e pôr um logotipo azul a dizer que isso nunca se deve fazer, e espeta-me ali com o símbolo da BP ao lado do símbolo deles vermelho. Horrível. Pronto. Está um carro muito clean, não tem muitos patrocínios. Still, eu acho que eles conseguiam fazer muito melhor a nível de aspecto. E acho que para o ano é uma coisa a melhorar, sem dúvida. Se é um carro feio, pá, não, porra, é um Fórmula 1, mesmo que ele não tivesse pintado, ele não era feio, mas come on, é Audi, malta, é Audi. Mercedes, eu olho para isto e olho para o do ano passado e realmente o que mudou foi ali o formato do carro e foi porque teve de ser. A livery está bastante parecida, não está má, não falharam, simplesmente não inovaram, mas resulta. Pronto, é só isso que eu posso dizer, I guess. Claro que há ali uma mudança ou duas, há sempre, mas no geral o carro está igual. That's it. Ferrari. Ferrari. Eu tenho mixed feelings. O carro não está, digamos, completamente feio. Eu acho também que porquê manter o símbolo da HP azul? Tipo, vocês são uma equipa multimilionária, vocês não conseguiam chegar a um acordo com a marca e tipo, pronto. Uh, vou dizer, o ano passado estava mais bonito, apesar de tudo. Claramente esta parte branca do carro é para conseguir encaixar o símbolo da HP sem a coisa parecer horrenda. Gosto do tom de vermelho escolhido este ano, mas não é dos melhores carros da Ferrari. Já tiveram melhores. O que me deixa triste, porque normalmente a Ferrari é sempre uma boa surpresa nas liveries do grid. Espero que isto passe para o próximo post, porque o meu telemóvel está lento e não passa. Está enguiçado. Alpine! Deixem-me dizer-vos que a Alpine, apesar de produzir tratores e não carros de Fórmula 1, não é? Tem sempre das liveries mais bonitas, na minha opinião, porque fazem uma conjugação de cores muito fixe. Se eles alteraram muito em relação ao ano passado, não. Removeram ali um pouco, se calhar, do cor-de-rosa, concentraram-se mais no azul. De qualquer forma, resulta. Se era para isto, também mais valia ter ficado do ano passado. Para que é que foram contratar o pessoal do design para fazer uma coisa nova? Está praticamente o mesmo. Está bonito, está fixe, resulta, mas já, está praticamente o mesmo. Não deixavam estar e pronto. Mas ok, it is what it is. Portanto, bora Alpine. Williams. Eu diria que o Williams acertou aí a 90%. 90%. Os 10 que não acertaram já eram coisas que são gostos muito pessoais. Mas o carro está fixe, vários tons de azul, sempre o raio daquela pilha Duracell lá em cima na entrada de ar do motor, mas pronto, o que é que um gajo há de fazer? É o patrocínio. Mas, pá, o carro está fixe. Esperemos que seja um bom ano para a Williams. Eu gosto da Williams, é uma equipa com história, é uma equipa em que agora está o Carlos Sainz, portanto, bom carro, pelo menos a nível estético, que consigam aí uns pódios e umas vitórias também. Cadillac é a nova equipa e é uma marca com bastante história, uma marca de carros com bastante história. E talvez por ser uma marca com tanta história, fizeram um carro a preto e branco.
pronto, eles não evoluíram e fizeram uma coisa ali monocromática. O carro é preto e branco. Parece passar um filtro daqueles do Instagram para a fotografia ficar a preto e branco. E é um bocadinho isso. Se é feio, pá, lá está, é um carro de Fórmula 1, nunca dá propriamente para ser feio. Mas, honestly, dava para fazer, com certeza, algo um bocadinho melhor. Mas também, lá está, primeiro ano deles, deixa eles descobrirem mais a sua identidade no meio da Fórmula 1, talvez para o ano tenhamos uma livery kick-ass. Agora, os campeões do ano passado, McLaren. Porra de diferença nenhuma. Zero. Nada. Mesma coisa. Eles devem ter pensado, pá, no ano passado esta livery deu sorte, este ano vamos fazer o mesmo. Pronto. Pouco ou nada mudou. A única coisa que eu noto que mudou é que no lado do carro, em vez do patrocínio ser do Google Chrome, é do Gemini, que também é da Google. Pronto. De resto, nada mudou. E é uma equipa que me deixa triste, tendo em conta as possibilidades que tinham de deliveries, ok? Porque eles podiam jogar com o branco, podiam jogar com o prateado, como já tiveram. Era uma equipa que tinha um carro prateado e vermelho no passado, ok? Muito, muito, muito badass, ok? Aquele carro que viu os primeiros tempos de Lewis Hamilton a tornar-se na grande lenda que ele se viria a tornar e se está a tornar, tipo, who knows? Talvez ele lá ganhe uma corrida com o trator da Ferrari este ano. Para terminar, Aston Martin. Que... Epá, é mais do mesmo. Honestly, é mais do mesmo. Claramente eles não investem, não investiram muito na parte estética. Também, lá está, não é isso que conta. Não é a beleza que ganha corridas, não é a beleza que ganha campeonatos. Eles têm o Andrew Newey, portanto, espera-se que seja um bom carro. A nível de estética, pronto. Epá, é um pouco mais do mesmo, tudo muito na mesma cor e Mas, se este for o carro que dá mais uma, pelo menos uma, podem ser mais, mas dá mais uma vitória ao Fernando Alonso, para mim passa a ser o meu preferido da grid. Quem me conhece sabe que Alonso, you're my boy Alonso. Então pronto, estas foram as liveries da Fórmula 1 deste ano. Estou curioso para ver como é que isto vai correr. Porque lá está, os regulamentos mudaram, os carros mudaram, está toda a gente, de certeza, toda perdida, toda cega. Eu estou a ver que na primeira corrida aquilo vai ser logo 5 ou 6 DNFs. Os gajos nem sabem conduzir, arrancam de marcha atrás, fazem corrida ao contrário, não sei. Mas pronto, de qualquer forma, dá-me curiosidade e é um tema que vou atualizar também quando a season começar e tudo mais, porque por enquanto não há muito que se possa dizer. Eu falei das liveries, tive de falar dos treinos, mas também ia estar a amassar-vos com uma coisa que se calhar nem todos gostam. Portanto, não simplesmente não vou fazer. Para terminar o tópico de Fórmula 1, eu vou deixar também este vídeo na descrição do podcast. Há um vídeo de um acidente muito engraçado. Dizer que um acidente é engraçado é mau, mas pronto. Eu não me lembro quem era o piloto, mas basicamente ambas as rodas da frente saltaram do carro ao mesmo tempo. Vocês imaginem o que é irem numa máquina, ali a 100 e tal, 200 e tal, por aí, e as rodas da frente. Olha, vou ali ao Bilhar Grande, vou ali a Setúbal. Elas saltaram, simplesmente. O onboard mostra ao piloto, que eu se calhar vou dizer uma asneira, mas eu acho que era o Dave Coulthard, mas não sei, ok? Não sei se era ele. Still, freneticamente a mexer naquele volante. E eu já vi aquele vídeo 30 vezes, na boa. 30 vezes, é um grande fail, é muito conhecido. E só hoje é que eu me lembrei. As rodas saltaram-te. Tu estavas a virar o quê? Não havia nada para virar. E pronto, obviamente ele não nada virou, ele foi em frente, bateu na parede e felizmente correu tudo bem, porque o carro era seguro. Quer dizer, não sei se era assim tão seguro para as duas rodas saltarem ao mesmo tempo, mas pronto. Pá, mistério, meme, aquilo é um pouco de tudo.
mas foi nice. Foi um meme engraçado, diria. Acho que terminei. Acho que era o que eu tinha apontado para os conteúdos de hoje, que no caso era de ontem, mas pronto, tive este problema de ficar sem bateria. Portanto, eu vejo no próximo episódio e para terminar isto bem terminadinho, como deve ser, como manda a tradição, já dizia o meu primo Mário, morrer há de ser pior.